Repare bem, mas se eu digo para vocês agora quais são os dois números, eu não falo mais de um número somado com outra coisa. Eu falo de dois números que somados dá 45. Se eu pegar dois números e somar, vai dar 45. É como se eu pegasse 40 mais 5, dá 45. Como se eu pegasse 20 mais 25, que dá 45. Como se eu pegasse 30 mais 15, dá 45. Então estou pegando dois números que quando eu somo eles dá 45. Entenderam até aqui? E ao mesmo tempo que pode ser 22,5, pode, né? Se for igual aos números. E ao mesmo tempo, se eu subtrair esses dois números, vai dar somente quanto? 5. Então eu tenho aqui duas exigências. São dois números que quando eu somo esses dois números dá 45 e quando eu subtraio esses dois números só dá 5. Aí eu não tenho mais uma simples equação, porque eu tenho dois números, eu vou ter que montar isso em duas equações. Se esses números não são iguais, eu tenho que chamar um de x e o outro de y. Para que isso? Para que eu caracterize um número ser diferente do outro, só por esse motivo. Quando eu somar esses dois números x mais y, a soma tem que bater 45, tem que dar exatamente igual a 45. E quando eu subtrair esses dois números, tem que dar 5. Então eu preciso sistematizar isso em forma de equação. E não vai ser mais uma equaçãozinha só, agora vão ser quantas? Duas equações. Por isso que se chama sistema de equações. Entenderam quando é que caracteriza um sistema de equações? É quando você tem mais que uma equação. Isso é um sistema de equações. São duas equações. E aí eu vou mostrar para vocês rapidinho dois modelos de resolução. Aquele que você achar mais fácil, que você entenda melhor, vamos dizer assim, você pega e caminha por ele. Tá joia? Vou fazer desse jeito que eu achei mais fácil. Tudo bem? O primeiro deles é o chamado cancelamento. O que vem ser o modelo de resolução de sistema por cancelamento. Significa que você vai cancelar uma dessas letras. Como, professor, cancelar? Para cancelar, cancelamento, né? Para você usar o cancelamento, você tem que apagar uma dessas duas letras. E qual é a condição para você apagar uma dessas duas letras? Cancelar uma delas. São duas condições. Primeiro, precisa que estejam termos iguais, sejam letras iguais. E segundo, que tenha sinais opostos. Porque eu só posso cancelar se eu tiver um 4 menos esse 4. Então eu tenho termos iguais, o termo é o 4, e o sinal oposto, um mais, outro menos. Isso eu posso cancelar o 4. Eu só posso cancelar um 8 se eu tiver o mesmo 8, o mesmo termo, com sinal oposto a ele. Menos 8 mais 8, isso cancela, fica 0. Então a condição de cancelamento são duas, as condições, melhor dizendo. As condições de cancelamento são duas. Você ter os termos iguais e ter os sinais opostos. Entendido isso daí? Bom, acontece que eu já tenho isso daqui. Olha, naturalmente eu já tenho. O termo y está na equação de cima, primeira equação, e também está na equação de baixo, na segunda equação. O termo y. Então eu já tenho termos iguais. Já tenho o mesmo y, mesma letra. Aqui também tem o mesmo x? Tem. Mas aqui eu tenho a segunda condição, que é os sinais serem opostos. O y da primeira sentença é positivo e o y da segunda sentença é negativo. Então eu tenho as condições que eu preciso para o cancelamento, que são o termo igual e o sinal oposto. Aqui eu tenho x positivo na primeira sentença, na primeira equação, e embaixo também positivo. Apesar de eu ter termos iguais, eu não tenho sinais opostos. Então eu não posso cancelar o x.
Só posso cancelar o y, porque eu tenho sinais iguais, perdão, eu tenho termos iguais e sinais opostos. Porque eu estou somando eles e estou subtraindo eles. Gera sinais opostos. E daí fica fácil para a gente resolver. Por que fica fácil para resolver? Para saber quais são esses dois números. É só você cancelar o y menos y dá 0y, zerou o y, tá vendo? X mais x tem mesmos sinais, isso vai dar 2x. E somando 45 mais 5 vai dar quem? 50. Ora, se 2x dá igual a 50, quem vai ser meu x? 50 dividido por 2 vai dar 25. Resolvi o sistema pelo método cancelamento. Se x é 25, eu já achei um desses dois números. Se x eu já achei que ele vale 25. Quanto vale o y? Aí fica fácil, né? Porque eu sei que os dois somados dá 45. Se um é 25, é porque o outro vai ser quem? 20. Concorda comigo ou não? 20 mais 25 são dois números que somados dá 45. E se eu pegar esses dois números e subtraí-los, vai dar 5. Se eu pegar o 25 e subtrair 20, fica quem? 5. E se eu somar eles dois, dá 45. Resolvi a equação do primeiro grau, perdão, o sistema de equação do primeiro grau pelo método conhecido como cancelamento, também chamado de método de adição. Então eu vou somar as parcelas. Claro que essa daqui eu não consigo somar porque tem sinais opostos. Simplesmente eu vou cancelar. Pode falar? Desculpa, embolou, não consegui te ouvir. Subtrair o quê? Essa palavra subtrair. Isso, vou te explicar agora. Repare. O que é que significa subtraídos? Que esses dois números que eu estou procurando, olha a pergunta qual é. Quais são os dois números? Tá vendo aqui, dois números? Que somados, eu achei que o número é 25 e que o outro é 20, concorda? Então esses dois números somados dá 45, somando 25 mais 20. Quando eu somo 25 mais 20 vai dar quanto? Concorda? Então eu estou atendendo o que a questão está me dizendo. Somado esses dois números dá 45. E subtraídos, o que é subtraídos? É subtrair um número do outro. Pegar o 25 e subtrair 20. Entendeu agora? Exato. Então, a resolução do sistema é porque você encontra os dois números que atendam às duas condições. Quais são as condições? Somados de 45, está aqui. E subtraídos de 5, está aqui as contas feitas. Então, quais são esses dois números? Um é o 25 e o outro é o 20. Entendeu agora? Fale. O princípio é o mesmo. Se você aprender o processo do cancelamento, como eu te expliquei anteriormente, qual é a condição de cancelamento? Você ter os termos iguais e sinais opostos. E daí, meu irmão, se aqui você tem 40y e 40y aqui tem 35x, não importa, vai fazer continhas. Tá joia? Somente fazer continha mesmo. Por exemplo, se você tem aí... Deixa eu ver se o slide passa aqui. Acabou não passando, né? Se você tem alguma quantidade de y e outra quantidade de x, que não é o caso aqui agora, aqui quais são os dois números? Eu só tenho o x e o y, não tenho mais outra coisa a fazer. Mas se eu dissesse assim, quais são dois números que o triplo de um mais o dobro do outro, tá entendendo? Se eu quero o triplo de um mais o dobro do outro dá 45, aí seria quem? 3x mais 2y, que é o triplo de um mais o dobro do outro. E que subtraídos um quarto de um mais um terço do outro seria um quarto de x.
mais um terço de y. Isso vai ter que ser resolvido. Do mesmo modo, eu vou ter que subir, arrumar um jeito de deixar igual para efetuar aqui o cancelamento, que esse é um dos métodos. Mas vamos ver o outro método, que de repente no outro método você se familiariza melhor. Só um minutinho.